pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma videoaula, né? Hoje vai ser sobre a correção das últimas atividades que vocês fizeram lá no Google Forms. Vamos ver então sobre as linhas imaginárias que aparecem nos mapas. Atividade do Google Forms, as linhas imaginárias nos mapas. Colocar o nome, marcar a série. Vamos lá, número 1. Nos mapas, o que são paralelos? São linhas horizontais, verticais ou é o ponto de encontro de uma linha vertical com uma horizontal? Bom, paralelos são as linhas deitadas, pessoal, são as linhas horizontais. São essas brancas aqui no globo. Não é? Quando uma corre paralela à outra, quer dizer, lado a lado. Então a resposta certa é a primeira, certo? São linhas imaginárias horizontais. A segunda pergunta. Existem dois paralelos importantes que cortam o Brasil. Quais são eles? É o Equador e o Trópico de Câncer? Equador sim, mas Trópico de Câncer não, ele está lá no norte, né? Está lá na altura dos Estados Unidos, né? Mais próximo da Europa, então esse não. Trópico de Capricórnio sim, mas Círculo Polar Antártico não. Nós não estamos na Antártida, nós não estamos no Polo Sul. Então só sobra Equador e Trópico de Capricórnio, não é? Equador sim, lá na altura do Amazonas, Trópico de Capricórnio sim, aqui na altura de São Paulo. Então a resposta certa é esta terceira, Equador e Trópico de Capricórnio. A terceira, olhando a posição do Equador em cima do Brasil, nós podemos concluir que a maior parte do Brasil está no hemisfério sul, norte ou oriental. Bom, oriental nada a ver, né, gente? Oriental e ocidental é em relação ao meridiano de Greenwich. Então, só sobra norte e sul, né? O Equador divide o planeta Terra em hemisfério norte e sul. E a maior parte do Brasil será que está no sul ou no norte? Dê uma olhadinha aqui nesse mapa. Vejam a linha do Equador cortando a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Vejam o Brasil aqui de cor-de-rosa. A maior parte do Brasil está para baixo do Equador, então está ao sul do Equador. Resposta certa, então, a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. É a primeira alternativa. Número 4. O meridiano de Greenwich é o principal da Terra. Olhando então no mapa a posição do Brasil em relação a ele, nós podemos dizer que o Brasil está onde? No hemisfério norte, oriental ou ocidental? Bom, vejam aqui o meridiano de Greenwich. Ele divide a Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Ele não divide a Terra em norte e sul. Quem faz isso é o Equador. Então, já esta alternativa A está descartada, não é? A gente tem que ver se o Brasil está no Oriente ou no Ocidente. Lembrando, Oriente é o que está à direita de Greenwich. Ocidente é o que está à esquerda. Então, o Brasil está totalmente à esquerda de Greenwich. Então, está no Ocidente, né, no hemisfério ocidental. Resposta, a terceira. 5. Latitude é a distância em grau de um ponto da Terra em relação a quem? A Greenwich, ao Círculo Polar Ártico ou ao Equador? Olha a palavra, latitude. Vejam o desenhinho aqui. Latitude, distância em graus nas linhas deitadas, nos paralelos. Então, o principal paralelo é o Equador. Então, latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. Resposta certa, a terceira também. Número 6. O paralelo que corta as terras geladas próximo ao Polo Norte recebe qual nome? Bom, o nome já está falando, que corta os polos, né? O Polo Norte. Então, é um dos círculos polares. Então, o Trópico de Capricórnio já risca, não pode. Então, paralelo que corta o Polo Norte ao Círculo Polar Antártico ou Ártico. Bom, Antártico a gente lembra de Antártida, né? Que é o Polo Sul. Então, só sobra o Ártico, né? O Círculo Polar que corta o Polo Norte, né? Passa próximo ao Polo Norte, é o Círculo Polar Ártico. Certo? Vejam aqui no globinho. Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico está aqui no Polo Sul. Certo? Então, resposta certa é a do meio, a segunda. A sétima questão.
A distância em graus de um ponto qualquer da Terra em relação ao meridiano de Greenwich é chamado de latitude, longitude ou altitude. Bom, nós já vimos que latitude é a distância em relação a quem? Ao Equador. Então, longitude vai ser a distância em relação a essa linha vertical principal. Como que ela chama? Ela se chama meridiano de Greenwich. Então, a distância em graus em relação a Greenwich é a longitude. Então, a resposta correta é a do meio, certo? Vejam aqui, meridiano de Greenwich, a distância em graus, tanto para leste como para oeste, se chama longitude. 8. O ponto exato de encontro de um paralelo com o meridiano é uma coordenada o quê? Geográfica, científica ou terrestre? Vejam os pontos. Eles estão exatamente onde o meridiano se encontra com um paralelo. Eu tenho aqui ponto A, ponto B, ponto C e assim sucessivamente. Esse encontro é uma coordenada geográfica. Então, a primeira alternativa é a que está correta, certo? 9. Ao observarmos o mapa do Brasil, notamos que o Trópico de Capricórnio corta o nosso território na altura de qual estado? Vamos lá? Olha aqui o mapinha. Não deve estar aqui para baixo. Aqui. Trópico de Capricórnio, corta o Brasil, mas aqui é o sul. Então, na altura do estado de São Paulo, né, gente? O Amazonas está lá no norte, Goiás está no centro do Brasil. Então, o Trópico de Capricórnio está na altura de São Paulo. Vejam essa placa, né? Ela está mostrando que nessa rodovia, nesse ponto dessa rodovia, está passando o Trópico de Capricórnio, no estado de São Paulo. E a 10ª. Preste atenção no mapa mundi. As linhas imaginárias cortam apenas as partes de terra, quer dizer, os continentes e as ilhas, apenas as partes cobertas de água, ou seja, os oceanos e os mares, ou tanto as partes de terra como as partes de água. Bom, se essas linhas são imaginárias, elas existem só para nos auxiliar, é uma invenção humana. Então, essas linhas, elas cortam tanto as partes de água como as partes de terra. Reparem no mapa. Elas cortam tanto as partes azuis como as partes coloridas. Então, a resposta correta é a terceira. Tanto as partes de terra como as partes de água. Certo, gente? Então, essa foi a nossa correção do Google Forms que fala sobre as linhas imaginárias nos mapas. É importante que vocês façam a correção, apesar que o Google Forms ele se autocorrige. Mas eu gosto de corrigir com vocês no vídeo para vocês verem o porquê daquela resposta ser a correta e não as outras. Não é? Assim a gente pensa um pouquinho de por que tem que ser tal resposta e não pode ser as outras. Tá bom? Agora eu quero então que vocês copiem essas atividades do Google Forms sobre as linhas imaginárias no caderno de conhecimentos integrados e como resposta vocês coloquem apenas a alternativa que é a correta. Tá bom? Então, até a próxima aula, onde a gente volta com uma experiência. Até mais. Tchau, tchau.